Eu tenho o mesmo receio, professor Viaro. A impressão que eu tenho é que nós fazemos uma confusão, ou nós esquecemos algo fundamental. Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a me interessar por política, em 1979, 80, eu tinha 14, 15 anos, eu lembro ainda hoje do profundo impacto que eu tive quando surgiram era o início da redemocratização e surgiram alguns programas na televisão brasileira. Início do governo João Baptista Figueiredo. Canal Livre, havia um programa chamado Canal Livre, havia um programa do Glauber Rocha, e havia o Canal Livre e um programa de entrevistas. E eu me recordo da minha surpresa, deslumbramento mesmo, escutando, por exemplo, o Darcy Ribeiro, assim que voltou ao Brasil, uma longa entrevista do Darcy Ribeiro. Lembro de uma entrevista do Brizola no Canal Livre, que eu recomendo muito que as pessoas vejam. Ele acabou de voltar do exílio, está sendo entrevistado, olha que turma, pelo Hélio Fernandes, pelo Tasso de Castro, pelo Jaguar, se eu não me engano, uma turma de craques. E todos estão exigindo que o Brizola mantenha o mesmo radicalismo que o Brizola tinha em 61. E o Brizola, com muita calma, diz: não, eu voltei para construir um país. Eu sou outra pessoa. E eu lembro vivamente de algo na minha juventude, que era mais ou menos assim, professor Viaro: onde se abriu uma brecha, havia um intelectual de esquerda importante participando. Podia ser na Hebe Camargo, que, aliás, o Sérgio Miceli, brilhante sociólogo recentemente falecido, de maneira pioneira, escreveu um livro chamado A Noite da Madrinha, que era uma análise sociológica e antropológica do programa da Hebe Camargo. Era isso, professor Viaro. Alguém que havia estudado com Pierre Bourdieu, que foi um dos sociólogos mais importantes da história do Brasil, que inovou profundamente o conhecimento das relações da cultura popular e depois se dedicou muito ao modernismo, a uma compreensão sociológica do modernismo, depois de relações comparativas entre modernismo brasileiro e modernismo argentino, o Sérgio Miceli, ele foi estudar a Hebe Camargo, professor Viaro. Nossos intelectuais de esquerda, qualquer local que havia para debater, eles estavam. Por quê? Porque havia uma compreensão muito importante da esquerda do sentido original da palavra retórica. Isso é bem importante, professor Viaro e Pedro. Retórica é um discurso que surge no auge da experiência grega do século V a.C., quando surgem 3 discursos. Porque é a primeira vez em que há uma experiência política, na ágora, na praça pública, em que a palavra tem poder deliberativo. Mas não romantizemos a experiência, Pedro. A democracia grega nada tem a ver com democracia como pensamos hoje. Ela era basicamente para homens, proprietários de terras e de escravos, mulher não participava, estrangeiro também não. Mas, compreendendo esses limites, a palavra tinha poder deliberativo. Então criou-se 3 discursos. A filosofia, nesse contexto, a filosofia que era a busca pela verdade através do conceito. O conceito como sendo uma ideia que reduz as diferenças à sua semelhança. Se eu digo microfone, os nossos são diferentes, mas todos entendem o que é um microfone. Isso é a busca da filosofia conceitual. Surgiu a retórica. A retórica, isso é bem importante agora, a retórica é um discurso que lança a mão de recursos linguísticos e literários e adapta o discurso ao público que eu tenho diante de mim com a finalidade de produzir um afeto. Isto é, na retórica, o mais importante não é quem fala, é quem escuta. Então, quando, na minha juventude, 14, 15 anos, eu vi os intelectuais de esquerda debatendo em locais improváveis, é porque eles não estavam preocupados, professor Viaro, com o interlocutor diante da frente deles. Eles estavam preocupados em atingir o público, porque podia ser um público hostil, 100 mil pessoas que discordam de você. Se você conseguir convencer 10 pessoas, 100, 1000, esse é o objetivo. A esquerda parece que nós esquecemos, professor Viaro, o que é a retórica. A extrema-direita não esqueceu. Uhum. Então, quando nós ignoramos Olavo de Carvalho, Jair Messias Bolsonaro, Nicolas Ferreira, nós estamos muito
estamos pisando em salto alto demais, Pedro. Os nossos punhos são todos de renda. O senhor falou com essas pessoas, professor. O senhor falou o termo perfeito, professor, salto alto. Foi exatamente isso que eu queria. E como a gente precisa... É um problema crônico do nosso campo, né? Exatamente. E como a gente ainda precisa lhe ouvir sobre um outro tema, eu vou ter que dar uma encurtada nessa nossa discussão, mas porque a gente quer lhe ouvir sobre outro tema, mas antes eu vou colocar aqui rapidamente um trechinho para não dizer que eu estou falando algo sem mostrar o que eu disse. Essa aqui é uma live minha no DCM com o Marcos Rolim em 2023. Pedro, eu ainda tinha meu cavanhaque de 25 centímetros, Pedro. Tá? Tava barbudo. Tava ali a barbicha e está aqui falando nesse trecho exato, só um pouquinho que eu acho que eu não vou conseguir aqui acionar o áudio. Agora sim, nesse trecho alto, o meu amigo, professor, sociólogo Marcos Rolim. Vamos lá. Mas enfim, desde então, isso já faz mais de 20 anos, eu sou um pesquisador na área da segurança, eu sou, enfim, um ativista de direitos humanos, mas basicamente um pesquisador na área da segurança. Naquela época, Viário, no Congresso Nacional, o Congresso Nacional ele reflete muito assim, o clima político, ideológico, as polarizações na sociedade, enfim, né? Embora na época eu, como deputado do PT, integrasse a minoria, né? Então era presidente Fernando Henrique Cardoso, então nós tínhamos muita dificuldade de avançar em certas pautas, mas o clima político, o ambiente político do Congresso era muito melhor do que hoje, né? Um discurso como esse dessa deputada aí, que acabamos de ver, não teria naquela época nenhuma chance de ser dito por ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui bem típico, assim, né? O Bolsonaro, por exemplo, foi deputado federal comigo e na época a gente tinha um acordo entre todos os parlamentares, né? Não só da esquerda, mas da direita também, de que quando o Bolsonaro falava, ele tinha o direito de falar, o seu tempo regulamentar, ninguém respondia o que ele falava, porque ele era uma voz completamente fora de qualquer possibilidade, assim, mínima de conversa, né? Então, não se dava bola porque ele falava. É mais ou menos como essa parlamentar aí, quer dizer, se tiver que matar 10 pessoas para chegar onde é que ela tirou? Dessa parte aí, eu tenho numa outra live a fala mais completa dele, a autocrítica, mas aqui só para registrar que ele disse, tínhamos um acordo, então, que deixasse ele falar, porque ele era uma palavra completamente fora de qualquer outro tipo de discussão. Então tá aí o meu amigo Marcos Rolim. Pedro Zambarda, 22h17, o papo tá ótimo, se prolongou. Não sei se o professor quer comentar alguma coisa da fala. Não, eu acho que é muito importante essa questão trazida pelo professor Viário. Nós precisamos recordar o seguinte, Pedro, tirando essa palhaçada, assim, 1 contra 20, isso não tem condição. Isso aí não existe. Mas tirando isso, é muito importante que nós voltemos a dialogar com os contrários. Não, eu não vou convencer ninguém. E é claro que é indigesto enfrentar o Nicolas Ferreira. O sujeito é desonesto, fala um português horrível, é indigesto. Mas é importante enfrentá-los, professor Viário. O que eu tento fazer com bom humor, de maneira muito modesta e limitada, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Muito bem, o senhor faz muito bem os prints com os comentários. É isso. Por exemplo, eu fiz um comentário aqui para o Nicolas Ferreira, diz assim, senhor, Forrest Gump das Alterosas... Não, quando você bota senhor, é claramente inglês, né? A essa altura da história, procure um coach de performance para o segundo dia, seu cansaço está excessivo. Se não modular, perderá credibilidade. Embora não seja fácil perder o que nunca se teve. Cuide da saúde, ponto. Mental, ponto. Atenciosamente. As pessoas podem dizer assim, muitas pessoas me escrevem do nosso campo, Pedro, com boa vontade, professor, não perco tempo com esta pessoa. Não entendem que eu não estou preocupado com o Nicolas Ferreira. Eu estou tentando alcançar o público do Nicolas Ferreira. E o bom humor é uma arma, professor Viário. E esse é um bom tempo investido, professor. Porque pode ter alguém ali no meio que pode ser iluminado por uma mensagem tua. É isso. Isso é o princípio básico da retórica. Então, por exemplo, quando eu vi o Darcy Ribeiro com 14, 15 anos de idade, eu não entendi o meu deslumbramento. Hoje eu entendo. É porque o Darcy Ribeiro estava lá, na Hebe Camargo, no Clodovil. E, claro, ele era hostilizado, ridicularizado, mas a mensagem dele alcançava um público que, se não fosse Clodovil e Hebe Camargo, ele não atingiria. Eu acho que nós precisamos baixar a bola, voltar a fazer tabelinha aqui no resto do chão, porque nós precisamos muito conversar com essas pessoas.